Sejam todos bem-vindos de volta. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre John Bogle, que é um dos investidores aí mais influentes nas últimas décadas. É um cara que revolucionou muita coisa no meio dos investimentos, principalmente de renda variável e principalmente lá nos Estados Unidos. Mas aí teve um certo momento que esse cara encontrou uma fórmula que ele chamou de o buy and hold definitivo. É sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Enéas e esse aqui é o canal Valoriza. A ideia desse vídeo, como a maioria dos vídeos que eu trago aqui no canal, é de a gente focar nos princípios, no que esse cara ou essas pessoas têm para nos ensinar. Não necessariamente é a estratégia exata que tem que ser copiada por todos nós, né? A gente não precisa fazer exatamente o que a pessoa está mandando, mas a gente pode aprender sim muita coisa, muitos princípios com essa turma que já trilhou aí um caminho muito mais longo que o nosso. No caso do John Bogle, que já faleceu em 2019, ele deixou um legado muito interessante para todos nós. Primeiro, ele fundou a Vanguard, que é uma gestora de recursos aí que tem 7 trilhões de recursos, de dólares, né, sob a sua gestão atualmente. E além disso, ele foi o cara que desenvolveu, que criou praticamente os ETFs de índice. Então, os ETFs são basicamente fundos que você negocia na bolsa de valores, um pouquinho diferente daqueles fundos de investimento que você compra direto no banco. Além disso, eles costumam ter um custo muito baixo. Por causa disso, eles são uma forma considerada barata do investidor diversificar. É uma forma de investimento passivo, né? Porque você não precisa escolher as ações, nem mesmo o gestor do ETF não escolhe as ações. Ele simplesmente coloca ali dentro, né, um tanto de ações, as empresas que copiam exatamente algum índice. Então, por exemplo, se você quer fazer um ETF de índice do Ibovespa, como já existem alguns, você simplesmente vai pegar lá a composição do Ibovespa, que é, né, calculada pela própria bolsa, e aí você vai pegar e fazer um índice seguindo ali aquela proporção. Isso é um ETF de índice, e é isso que o John Bogle defendia como principal estratégia de investimento do investidor pessoa física, né, de nós. Alguns princípios que ele defendia: primeiro, que o investimento é superior à especulação. O que dá resultado é investimento de longo prazo. Especulação para o amador, para o pequeno investidor, não dá nenhum resultado. O que não é muito diferente do que a gente conversa aqui, né? Além disso, ele defende que a paciência e o longo prazo sempre ganham da pressa e do curto prazo, né? Dizendo que no mercado o resultado vem com o longo prazo, com o passar dos anos, e não lá em poucos meses ou poucos anos de aplicação, que é algo também que a gente aqui costuma concordar, né? Costuma aplicar nos nossos próprios investimentos. E uma outra coisa que ele defendia, até mesmo de forma ferrenha, é a redução de custos, é investir com baixo custo. Por causa disso que ele defendia lá os ETFs, que tem uma taxa de administração muito menor do que fundos de investimento, fundos de hedge, que às vezes apresentam taxa de administração lá de 2% ao ano, taxa de performance, enfim, um monte de coisa que acaba por destruir a sua rentabilidade de longo prazo. Às vezes no curto prazo a gente não percebe, mas no longo prazo sempre esse tipo de aplicação perde para uma aplicação mais simples, uma aplicação com menos custo. Ainda muito alinhado com aquilo que a gente tende a conversar aqui. Bom, basicamente a estratégia que ele recomenda é o seguinte: você pegar um ETF de índice de baixo custo, sempre reinvestir os dividendos, comprar através do custo médio, que significa simplesmente comprar sempre, né? Porque às vezes você vai pagar barato, às vezes você vai pagar caro, mas na média ali você vai pagar o preço médio, ou seja, o preço justo. Com o passar dos anos você vai ver o resultado sem ter aquele risco de ter comprado na alta, né? Não, você até pode ter comprado na alta um dia, mas como você compra sempre, na média você vai pagar o preço médio. E por último, segurar a vida toda. Então o que ele fala basicamente é: ETF de índice de baixo custo, reinvestir os dividendos, comprar pelo custo médio e nunca vender, segurar a vida toda. É isso que o John Bogle defende. Aliás, tem uma galera muito grande aí que segue a filosofia do John Bogle, que são os Bogleheads. Esses caras são muito fortes fora do Brasil, né, nos Estados Unidos principalmente, mas aqui no Brasil também. Você tem lá uma Wikipédia deles muito interessante, com muita informação. Frequentemente eu vou lá fazer pesquisa, aprender as coisas, porque esses caras, eles conhecem muita coisa, principalmente de tributação, né, enfim, esses caras entendem muito e é legal. É uma fonte de conhecimento muito bom. Quem tem curiosidade, acessa lá essa Wikipédia deles, que é muito interessante. Agora, claro, eu pessoalmente não sigo essa filosofia de forma, né, eu não invisto em ETF, né, é uma coisa que eu não gosto muito, mas não é por causa disso que a gente não pode aprender muita coisa
com essa turma. É muito interessante. Mas o que é interessante é que aparentemente o John Bogle encontrou uma estratégia ainda melhor de investir do que essa aí de comprar ETFs. Isso está lá no artigo que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Deve ter mais material a respeito disso, mas eu não consegui encontrar. Se alguém conseguir encontrar, por favor, coloca aqui nos comentários também para a gente poder ler. Mas esse artigo basicamente conta o que é esse portfólio que ele acha que é a melhor estratégia. E ele chamou isso de o buy and hold definitivo, né? O Ultimate Buy and Hold em inglês. E o que ele explica basicamente é que esse portfólio envolve você pegar as 50 maiores empresas que estão sendo negociadas, ou seja, 50 maiores empresas da Bolsa norte-americana, claro, comprar todas e nunca mais mexer. Nunca vender, ignorar fusão, ignorar cisão, ignorar tudo isso, sempre reinvestir os dividendos, claro, e segurar até o final. E aí ele passa a explicar por que ele acha isso melhor do que a estratégia anterior. E olha, isso é muito curioso, porque ele é um cara que sempre focou em redução de custos. E ele é um cara que vende ETF, né? Vendia ETF. A empresa dele vivia basicamente de ETF. Então é muito curioso ele citar um tipo de investimento como sendo superior, como sendo supostamente melhor do que o ETF. Claro, se é melhor ou não, isso aí cabe a cada um de nós pensar e decidir o que é melhor para a nossa vida, né? Mas basicamente, as razões que ele citou por causa disso são, primeiro, você tem menos custo. E é curioso porque o ETF ele é um investimento de baixo custo, né? Tem muitos desses ETFs, principalmente fora do país, que tem uma taxa de administração muito baixa. Mas como eu sempre falo aqui para vocês, taxa de administração é juro composto. Você está tendo um juro sobre juro trabalhando contra você. Agora, esse é o custo do ETF que a gente vê. Tem os custos do ETF que a gente não vê. Eu até já fiz um vídeo sobre ETF, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo um pouco sobre esses custos que existem, né? Alguns deles, pelo menos, né? Por que eu não gosto muito do ETF. Mas o que o John Bogle falou, além do custo de administração, é que, por exemplo, você tem os custos de transação. Quando o índice muda, por exemplo, o ETF tem que mudar também para acompanhar aquele índice, ou seja, ele tem que vender aquelas ações que saíram ou que diminuíram no índice e tem que comprar aquelas ações que aumentaram no índice, né, ou que simplesmente brotaram ali no índice. Isso gera um custo, assim, muito alto, né? Além disso, quando o ETF vai aumentar ou diminuir de tamanho, isso também envolve, né, fazer negociações aí no mercado. E veja, às vezes a gente acha que esse custo não existe porque a gente está acostumado com corretagem zero nas corretoras. Mas, como já disse o sábio, quando alguma coisa é de graça, é porque você é o produto. A gente não paga corretagem na corretora porque ela espera que vá nos rentabilizar de alguma outra forma. Né? Eu fiz um vídeo também, recentemente, sobre 12 formas que as corretoras conseguem ganhar dinheiro, mesmo sem cobrar a corretagem. Eu achei 12, aí veio o pessoal nos comentários e ainda falou mais várias. Então, a corretora, ela simplesmente enxerga a gente como um produto, ela quer a gente dentro dela. Por isso que ela dá essa colher de chá pra gente de não cobrar corretagem, não cobrar custódia. A B3 cobra custódia. A corretora não cobra da gente, ela não repassa esse custo pra gente. Por quê? Porque ela quer que a gente vire um produto, a gente gaste nela e tal. Agora, um ETF não tem esse benefício, porque um ETF não vai dar lucro para a corretora de outras formas, ele simplesmente vai ter que pagar os custos de corretagem. Então, a corretagem de um ETF não é de graça e ela provavelmente é proporcional. Então, se você faz uma ordem de 100 milhões, a corretagem vai ser proporcional a esses 100 milhões. Esse custo é mais difícil de enxergar, geralmente a gente não enxerga, né? Mesma coisa a taxa de custódia, a gente não paga, mas um ETF, um fundo, uma pessoa jurídica, provavelmente vai pagar essa taxa de custódia. Então você tem algumas taxinhas aí, além disso você tem o spread. Porque veja, quando a gente vai comprar uma ação, a gente já tem ali o custo do spread, mas geralmente esse custo é pequenininho, né? Porque a ação tá lá, R$20, aí você vai pagar R$20,02, que é a melhor oferta lá de venda, né? Sempre é muito pouquinho. Agora, eu e você compramos, sei lá, 100 ações, 500 ações, 1000 ações. Agora, um ETF, que vai dar uma ordem lá de 50 milhões, não tem esse benefício. Ele, claro, ele vai ter que fragmentar a ordem, ficar dando a ordem aos poucos e tal, mas ele vai ter um custo do spread, porque ele por si só é uma pressão compradora. Fora que, quando o índice muda, né? Entrou lá, por exemplo, entrou a Tesla no SP500. Nesse momento, todos os ETFs de índice tiveram que ir no mercado e comprar a Tesla. É óbvio que isso faz o preço da ação subir e eles pagarem mais caro, né? Se é só você olhar ali no book de ofertas. Então, além do custo da taxa de corretagem, você tem esse custo do spread, que é muito mais caro para o ETF. Bom, isso pelo menos foi o que o John Bogle falou nesse artigo. Além disso, ele coloca também os custos de impostos.
que eu particularmente não sei quais são. Eu não sei se dentro da estrutura do ETF tem espaço para pagar imposto. Geralmente tem, né? Porque tudo paga imposto, mas eu pesquisei e não consegui encontrar quais são esses custos de impostos, mas como ele falou no artigo, eu resolvi deixar aqui no vídeo também. Agora, só um parênteses aqui, né, gente? Apesar de todos esses custos aí que eu tô falando, isso aí não chega nem perto do que a maioria das pessoas físicas tem de custo, tá? Seja quem investe em fundos, seja quem faz stock picking. Porque a maioria das pessoas não vai comprar lá meia dúzia de ações e esquecer pro resto da vida. Não. A maioria das pessoas vai investir em fundo de investimento, tem muito mais custo que isso. Vai investir em COI, tem muito mais custo que isso. Ou pior, vai tentar fazer stock picking, mas vai ficar sempre comprando, vendendo, seguindo recomendação aí de casa de análise, né? Enfim, essas coisas de manada. E aí, claro, vai ter um custo muito maior. Então, assim, os custos do ETF existem, mas nem se compara com o custo da média das pessoas, da média dos investidores, pessoas físicas, tá? Então, fecha parênteses. E aí, o que o John Bogle perguntou é o seguinte: será que isso vai perder performance? E ele pediu para um amigo dele, o Jeremy Siegel, fazer um estudo baseado nessa tese de investimentos dele, para ver se perde algum tipo de desempenho no longo prazo. E o que eles acharam é que não, né? Eles fizeram um teste ali desde 1950 e viu que o retorno dessa estratégia foi melhor do que o retorno do mercado. Então, quer dizer, comprar 50 maiores empresas e largar lá e nunca mais mexer, deu mais retorno do que o próprio SP500 aí, que é o que o ETF se propõe, né, a seguir em média. Eles fizeram vários testes, tá? Fizeram vários portfólios aí finalizando até o ano de 1996. E aí, 75% das vezes, essa estratégia de buy and hold definitivo do John Bogle foi melhor do que a estratégia, né? Foi melhor do que o mercado, aliás, né? Quem dirá aí dos ETFs. Ele próprio diz que num ETF os custos podem atingir até 1,5% ao ano, então isso faz muita diferença. Agora, nós estamos falando de um artigo de 20 anos atrás. As taxas de ETF diminuíram muito, o mercado está mais eficiente e tal, então eu não acredito que seja 1,5% ao ano mesmo, eu acredito que seja menos, né? Se você quiser, deixa aqui sua opinião nos comentários. Mas isso foi o que ele falou na época, né? Hoje tudo está mais barato, né? Então não dá pra gente fazer uma comparação assim. Na época, aparentemente, os ETFs tinham esse custo. E apesar disso, eles compararam o desempenho desse portfólio definitivo dele com o mercado, não com o ETF. Então não está considerando aqui os custos do ETF. Então, sem considerar os custos do ETF, essa estratégia dele ganhou do ETF. Aliás, vocês perceberam que essa estratégia é muito parecida com aquele portfólio lata de café que eu trouxe aqui num vídeo, eu vou deixar os cards aqui, que eu tô me lembrando agora, é bem parecido mesmo com aquela estratégia, que é simplesmente você comprar algumas coisas lá e largar lá. Bom, então acho que eu sei o que você está pensando. Por que o John Bogle não pegou e criou um ETF com essa estratégia? Simples, porque é impossível, né? As 50 maiores empresas hoje é as que você iria usar para fazer essa estratégia hoje. Ano que vem vai ter mudado. E aí, como é que faz? Não pode mudar. Essa estratégia você fica sempre com as mesmas 50, mesmo que elas deixarem de ser as 50 maiores, né? Aliás, a maioria deixa de ser mesmo, porque o mercado vai mudando e tal. Mesmo assim, o desempenho supera o do mercado. Então, não tem como fazer um ETF. Então, você teria que lançar lá um ETF por ano, né? Enfim, não tem como. E aí pessoas não poderiam entrar no ETF. Obviamente, isso aí não funcionaria, não daria certo. Por isso, ele nunca criou um ETF com essa filosofia. Isso ele deixa bem claro lá na entrevista. E o artigo termina com uma frase muito interessante, que diz mais ou menos assim: mesmo que o mercado esteja sobreprecificado, esteja tudo muito caro, essa estratégia pode fazer sentido se você tiver um prazo suficiente depois para esperar. Que é o que a gente sempre fala aqui, né? Para quem tem um prazo longo o suficiente, não precisa se preocupar de pagar barato, pagar caro, porque com o tempo, né, aquilo que tem valor realmente vai ganhando preço, né? As coisas têm valor, vão ganhando preço. Bom, eu acho que isso encerra essa parte de falar aqui sobre o artigo, sobre a opinião do John Bogle, sobre o que ele chamou de o buy and hold definitivo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o que nós aqui, né, o que eu penso a respeito disso e o que eu faria diferente, claro. A primeira coisa que eu queria destacar é que de lá para cá a gente aprendeu muito mais coisa e a gente aprendeu sobre a importância da convexidade, que é aquele fenômeno que diz que você tem lá uma carteira cheia de coisa, dentro dessa carteira cheia de coisa, o que vai te enriquecer é uma parte pequena da sua carteira. É como se fosse ali um Pareto, né? A maior parte da sua riqueza vai vir da menor parte
dos seus ativos. Aliás, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre convexidade e eu vou deixar os cards aqui caso você não entenda muito sobre esse assunto. E é por causa disso que uma coisa que eu faria diferente é de que todas as ações tivessem o mesmo peso. Porque se você dá o mesmo peso para todas as ações, você tem mais chance de fazer aparecer essa convexidade, né? Porque senão você deixa o peso de algumas lá muito pequenininho e aí acaba que mesmo que ela exploda, mesmo que esteja ali, né, a fonte da sua riqueza, vamos dizer assim, aquela parte ali, aquele diamante da sua carteira, não vai adiantar porque você tem um investimento muito pequenininho nela. Então eu colocaria o mesmo peso para todas as ações. Além disso, eu concordo com a questão de nunca rebalancear, eu acho que tem que manter mesmo do jeito que está. Claro que a diferença é que a gente, né, que vai fazendo isso ao longo do tempo, a gente vai comprando todo mês, comprando sempre, né? A gente não compra de uma vez e larga lá. Então, isso é uma diferença, mas é aquilo que ele fala na filosofia principal dele, né? Você vai comprando sempre porque você garante que você vai pagar um preço médio, um preço justo pelos ativos. E outra coisa, uma diferença, claro, que eu acho muito grande, é que eu não compraria as 50 maiores. Eu tentaria achar aquelas que têm valor. E a gente pode ter toda uma discussão sobre o que é valor, sobre como encontrar, tal. O meu conceito de valor é muito simples. É aquele tipo de empresa, ou de investimento, de negócio, de imóvel, de fundo imobiliário, qualquer coisa, que tem evidências de que aquilo ali é resiliente, vai durar por muitos anos e vai continuar crescendo. Para mim, valor é isso. São negócios com pouca dívida, com um lucro que sempre vem melhorando, negócio que tem diversificação ali, né, de produto, de mercado, enfim. São coisas que têm algumas características que, para mim, significam valor. Das quais eu acho que talvez a mais importante aí seja mesmo a resiliência, seja a possibilidade de daqui a 20, 30 anos aquela marca, aquele negócio ainda existir. Eu não acho tão difícil a gente conseguir encontrar alguns desses. Então, eu prefiro usar o critério valor do que usar o critério tamanho. Mas isso é uma coisa minha, né? Isso acaba sendo um pouco menos passivo. O que ele faz é ainda mais passivo. Ele simplesmente pega lá uma métrica e bota esse negócio, né, sem considerar outros fatores. Eu prefiro considerar alguns outros fatores, então tem um pouco de subjetividade ainda na minha estratégia. E talvez uma outra coisa que você pode ter pensado sobre esse portfólio definitivo aí do John Bogle é que, com o passar do tempo, a gente pode acabar ficando concentrado em poucos ativos. Por exemplo, se você tem lá 50 empresas, pode ter certeza que 2, 3 vão bombar e várias vão ficar ali na mesma, algumas vão falir. Essas que bombarem vão realmente bombar e vão fazer o seu patrimônio crescer muito. Só que veja, se você tirar uma fotografia, né, 20 anos depois que você começou esse investimento, o que você vai ver provavelmente é um negócio todo desbalanceado. Talvez tenha uma ação lá que tenha subido tanto, que ela vai representar, sei lá, 80% da sua carteira. E isso, assim, é um problema. Por quê? Você está concentrando o seu risco. Se 80% do seu patrimônio está em uma ação de uma empresa, significa que o seu risco está 80% em um negócio. Se aquele negócio quebrar, você já era, você perdeu muito do seu patrimônio. Porém, como nós investimos sempre, investimos todo mês, e geralmente a gente vai comprar aquilo que não subiu, porque a gente quer manter mais ou menos um equilíbrio. A gente não consegue exatamente, mas a gente tenta manter um equilíbrio. O que vai acontecer é que a gente nunca vai ter essa empresa que vai ter tanto assim mais. Porque na média a gente vai sempre colocando, regando as outras ali que ainda não cresceram, né? Eu acho que quem investe há alguns anos aqui no Brasil e tinha VEG na carteira, por exemplo, pode ter passado por uma coisa desse tipo. A VEG ela subiu demais e na frente das outras. Quem tinha bastante ações, acabou que ficou com uma parte enorme, até mais da metade do patrimônio, em uma ação só, na VEG. Acontece que se durante esse período você foi reinvestindo nas outras, até mesmo os dividendos que a VEG pagava, você foi investindo nas outras, você provavelmente está com um portfólio um pouco mais balanceado, com um risco um pouco mais diluído entre os ativos. É claro que isso aí não é garantia, tem muita gente que eu conheço que ainda tem VEG com um percentual muito alto na carteira, mas é menos ruim do que se você tivesse simplesmente deixado todas lá do mesmo jeito. Então, eu acho que esse fator de a gente investir sempre é algo que mitiga esse risco de você concentrar muito o portfólio. Aliás, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários, se vocês acham que isso realmente ajuda a diminuir o risco da carteira. Então, acho que para a gente concluir o vídeo, eu achei esse tema um assunto muito curioso, porque assim, o John Bogle, ele é o pai do investimento, né, em ETFs. É o cara que inventou esse negócio, é o cara que difundiu essa ideia, tanto que quem faz esse tipo de investimento
se auto-intitula Boglehead, né? Os cabeças de Boggle. Então, é muito interessante ver que até mesmo esse cara apontou uma outra solução, uma saída muito próxima daquilo que a gente conversa aqui nesse canal, que é ali um portfólio que você gere ele passivamente, a gestão dele realmente é passiva, mas o que você coloca dentro dele não é passivo. O que entra no portfólio é uma decisão ativa. Claro, a gente tem todo cuidado para não colocar qualquer besteira. Eu gosto de ficar pelo menos um ano pensando se eu vou colocar ou não a empresa. E para sair, então, olha, eu sinceramente tem que ser uma coisa assim raríssima, né? O ideal é nunca sair de nada, nunca vender nada, porque a chance de a gente fazer besteira é grande. Então, assim, a gente gosta de gerir o nosso portfólio de forma passiva, mas na hora de montar, a gente tem um pouco mais, né? A gente é um pouco mais ativo. E eu acho que isso é interessante, isso casa muito com a filosofia do John Bogle. É um cara que ensinou muita coisa interessante, né? E se vocês têm curiosidade, aprendam um pouco sobre o que ele ensinou e sobre o que o pessoal ali que segue, né? Os Bogleheads, o que eles seguem dessa filosofia, o que eles acham interessantes. Como eu sempre falei aqui, não é exatamente o que eu faço, mas eu consigo aprender muita coisa, inclusive com quem não pensa igualzinho que eu penso. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Eu gostaria muito de ver o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês acham do John Bogle, do que ele contribuiu aí para a história aí dos investimentos, né, de pessoa física. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!